Sempre que a gente estuda um livro bíblico, é importante nós compreendermos o contexto, aquilo que está por detrás daquele livro bíblico. Por que disso? E seja um evangelho, seja um livro do Antigo Testamento, seja Apocalipse, todo livro bíblico tem um contexto por detrás, o porquê que ele foi escrito. Os evangelhos relatam a vida e o ministério de Cristo Jesus, por exemplo. E o livro de Jonas, como o próprio nome já diz, vai relatar a respeito da vida de um homem chamado Jonas. Mas o que tem de tão interessante nesse livro de Jonas? Eu inicio com uma curiosidade para vocês. Você sabe como é que se chama, como é que Jonas ele é conhecido? Sabe como é que Jonas é conhecido? Vocês podem acompanhar nos slides do lado direito da nossa tela. Ele é conhecido como Profeta Fujão. Profeta Fujão. Mas eu não vou falar para vocês o porquê desse nome, apenas eu dou uma dica do que vai vir aí pela frente no nosso estudo. Então vamos entrar de fato no livro de Jonas. No decorrer do nosso estudo, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, há um chat no YouTube que vocês podem colocar suas dúvidas, quiserem mandar um olá, podem ficar à vontade. Também eu estou com o WhatsApp aberto aqui no outro computador, então se vocês quiserem mandar uma mensagem no WhatsApp, também fiquem à vontade. Por que estudar o livro de Jonas, queridos irmãos? Por que nós vamos estudar o livro de Jonas? Bom, há dois motivos para se estudar o livro de Jonas. Dois motivos principais para a gente estudar e explorar um pouco mais a respeito desse livro. O motivo 1, Deus ele é o grande protagonista desse livro. O que quer dizer isso? O protagonista do livro de Jonas não é a figura de Jonas, interessante isso, mas sim é a figura de um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Isso mesmo, o nosso Deus. Aí vocês poderiam dizer, mas pastor, Deus não é o protagonista em todos os livros da Bíblia? De fato é, mas aqui no livro de Jonas corre-se um grande perigo, tem-se um grande perigo de se colocar o foco em Jonas, na pessoa de Jonas, um pecador, um ser humano falho, assim como cada um de nós, sendo que o foco não é Jonas. Jonas foi um instrumento nas mãos de Deus. Jonas foi um instrumento para levar aos assírios a mensagem do arrependimento, e com o arrependimento levando então a salvação por parte de Deus. Deus então ele está presente em cada versículo do livro de Jonas, agindo, interagindo, sendo paciente, perguntando, respondendo, observando e assim por diante, que nós vamos ver várias ações por parte desse nosso Deus de amor, desse nosso Deus de misericórdia. Segundo motivo, Jesus cita 2 vezes o livro de Jonas. Não que isso seja uma vantagem por parte do livro de Jonas, não é uma vantagem especial. Vários outros livros da Bíblia são citados por Jesus, e um deles é Isaías, é citado muitas vezes por Jesus. Mas por que Jonas merece um destaque especial? Porque Jesus ele se refere à história de Jonas como um fato marcante, o fato de ele ter ficado 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe, né? Um tipo de figura do seu ministério. E lógico, pensando em 3 dias dentro da barriga do peixe, logo nos vem à memória os 3 dias em que Jesus ficou morto e no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus, ele cita Jonas no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 39 a 41, onde nós lemos o seguinte: Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus estava se referindo a ele mesmo. Quem é maior do que Jonas? Cristo Jesus. Cristo Jesus é maior do que Jonas. Então Jesus estava se referindo a ele mesmo.
E Jesus, ele dá outros destaques importantes do livro de Jonas. Ele diz o seguinte: o tempo que Jonas passou dentro do peixe é algo que prefigura, é algo que vai prefigurar a salvação em Cristo Jesus. E ele destaca também o seguinte do livro de Jonas, perdão. O tempo que ele passou dentro do peixe e também o resultado da sua pregação de arrependimento no texto que nós lemos anteriormente. Conhecendo um pouco dos motivos do porquê estudar o livro de Jonas, é a hora da gente entender um pouco melhor o contexto, né, o que estava acontecendo e por que Deus chamou então o profeta Jonas para ser seu mensageiro. E entrando nessa questão do contexto, nós temos que lembrar também de um questionamento que é feito a respeito do livro de Jonas. E creio que seja um questionamento também que possa ser feito por cada um de vocês. O livro de Jonas, de fato, ele é questionado por muitos, né? E é difícil de nós entendermos que um homem foi engolido por um grande peixe e saiu vivo de lá. E um outro questionamento é o fato de uma árvore ter nascido e logo ter morrido com a picada de uma pequena lagarta. Mas, se você crê no Deus Todo-Poderoso da Bíblia, então isso não é impossível. Porque Deus é todo-poderoso. E isso nós vemos lá desde o início em Gênesis. Esse nosso Deus, Deus de amor e misericórdia, é um Deus todo-poderoso que ele diz: haja luz. E a luz, ela passa a existir. Ele é um Deus que faz tudo existir a partir do nada. A partir do nada, ele fez existir tudo isso que nós conhecemos hoje. Para Deus, tudo é possível. Mas um outro fato importante para nós considerarmos o livro de Jonas um livro de fato e que não deve ser questionado é Jesus ter citado Jonas. Jesus ter citado o livro de Jonas e o fez com um grande fervor, destacando o que Jonas fez e o resultado da sua pregação. Então, por isso que nós não podemos questionar o livro de Jonas. Aliás, não podemos questionar nenhum livro da Bíblia. Mas vamos entrar um pouquinho mais para frente. Quem foi Jonas? Quem foi o profeta Jonas? Esse profeta fujão que nós comentamos anteriormente. Quem é esse profeta Jonas? Nós não sabemos muito a respeito de quem foi o profeta Jonas. Na verdade, o que nós sabemos do profeta Jonas também está registrado em um outro livro bíblico, em 2 Reis, capítulo 14, versículo de número 25, onde nós lemos que Jonas era filho de Amitai, da tribo de Zebulon, onde ficava a cidade de Gat-Efer, sua cidade natal, no Reino do Norte. Essa passagem também ela deixa claro que Jonas era conhecido no meio de Israel. Um fato interessante também a respeito do livro de Jonas é que Jonas é um dos profetas mais antigos da Bíblia. Aliás, algo a se destacar é que Jonas ele foi o único profeta enviado por Deus, profeta do Antigo Testamento, enviado por Deus para pegar a um povo que não era de Deus, um povo considerado gentil. Ou seja, Jonas ele foi um missionário do Antigo Testamento. E isso é um fato muito importante para nós nos lembrarmos durante todo o nosso estudo no livro de Jonas. Mas para quem é que Jonas foi enviado a pregar? Para um povo conhecido por assírios. Os assírios eles eram a nação mais poderosa na época de Jonas. E imagina então a tarefa desse profeta de pregar para uma nação tão poderosa e chegar lá e acusar eles dos pecados que eles estavam cometendo e de serem desviados das leis de Deus, de estarem afastados de Deus. Para então, dentro do coração desse povo, aparecer o amor de Deus por eles. E através do amor de Deus por eles, eles reconhecerem, confessarem os seus pecados
e, como consequência disso, terem um perdão de Deus. Anunciar, então, o que Jonas foi fazer é anunciar a conversão desse povo. Uma cidade que vai aparecer muito no livro de Jonas é Nínive. O que é Nínive? Que cidade é essa, cidade de Nínive? Aqui na nossa transmissão vocês podem ver abaixo que nós temos duas imagens, fotos de como era Nínive na época de Jonas. A gente vê uma cidade com um rio muito bonito, né? Temos um pórtico que é ligado também por esse rio. É uma cidade bastante grande e naquela época cálculos que se fazia que poderia chegar a 600 mil pessoas a população de Nínive. Então imaginem a tarefa de Jonas de pregar para esse povo. 600 mil pessoas, pregar o arrependimento. Mas pregar também o amor de Deus que conduz à salvação. Imagine Nínive. Nínive era a capital desse grande império assírio. O lugar em que reinava a ganância, reinava o poder. E aí vem um homem simples como Jonas e prega para esse povo. Haja coragem, haja coragem. E pode-se dizer que faltou um pouco no início para Jonas. E nós vamos falar sobre isso nos próximos estudos um pouco mais para frente. Estudar sobre o livro de Jonas é algo muito importante porque no dia de hoje nós temos ainda fotos de como era Nínive. Exatamente, Nínive ainda existe hoje. Hoje, na verdade, Nínive é o que nós podemos chamar de um parque arqueológico. O que é um parque arqueológico? Um sítio arqueológico. Ali é um local onde é feita escavações, enfim, descobertas sobre o povo da época bíblica. Então aqui a gente tem um pouco do registro do que parece ser um templo, um pouco das muralhas também de Nínive, e nós temos a entrada, essa grande entrada aí de Nínive, o pórtico da cidade. Naquela época as cidades eram bastante muradas, e quanto mais muralhas ao redor da cidade, quanto maior fosse a muralha, maior seria o sinônimo de poder do povo daquela época. Mas, queridos irmãos, por que estudar o livro de Jonas? Nós temos dois motivos principais, recapitulando aquilo que nós falamos desde o início. O primeiro é que o livro de Jonas trata sobre a ação de Deus em ir ao encontro de um povo que não pertencia ao seu domínio, vamos dizer assim, que não eram convertidos à fé em Deus, era um povo pagão, um povo que tinha muitos deuses, um povo que, se vocês forem pesquisar na internet, assírios, vocês vão ver que se fantasiavam com umas cabeças meio estranhas, e esse povo era politeísta, tinha muitos deuses. E Jonas, então, ele é chamado a pregar para esse povo. E um destaque é o amor e a misericórdia de Deus para com esse povo, a ação de Deus. Então eu peço para vocês que nos nossos próximos estudos foquem na ação de Deus, percebam a ação de Deus, a misericórdia de Deus para com o povo assírio, um povo que não era convertido à sua fé, a fé em Deus. Queridos irmãos, e o segundo ponto de o porquê estudar a respeito de Jonas é exatamente porque Jesus citou Jonas. Jesus cita o profeta Jonas. E nas suas citações ele faz com grande maestria. O faz com uma grande ênfase. Justamente porque nós temos ali Jonas na barriga do peixe e prefigura a missão de Deus em salvar o mundo em Cristo Jesus. Peço perdão para vocês que eu tive que sair para ligar a câmera novamente. Queridos irmãos, estudar o livro de Jonas é uma grande missão, mas também é muito gratificante.
é muito gratificante. E eu termino esse nosso estudo de hoje com o versículo de Jonas capítulo 2, o versículo 9, que diz o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. E essa é a base do livro do profeta Jonas. Esse então foi o nosso estudo introdutório. Eu peço perdão para vocês aí com esses nossos problemas técnicos, mas ao decorrer dos nossos estudos a gente vai melhorando isso daí, a gente vai aprendendo em conjunto a lidar com essas novas tecnologias, já que a pandemia ela impede nós de estarmos presencialmente aí juntos nas congregações. Enfim, lógico, seria bem melhor estarmos presentes, né? A internet às vezes trava, enfim. Mas que bom que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos como povo de Deus, estarmos em conjunto nesse nosso momento de amor e de misericórdia. Quero mandar alguns abraços aqui do pessoal que comentou na nossa live. Primeiro para Natália Wolff e para a família Wolff, da congregação Bom Pastor da Passa 7, a Sidônia Hibner, também da congregação Bom Pastor do Passa 7, a Adriana Schink, da congregação Bom Pastor do Passa 7, o Teofredo Wendler, da congregação Bom Pastor do Passa 7, esses no YouTube. E quero mandar um abraço também para o Fábios Wolff e sua família, da congregação Cristo Redentor da Vila União, e também a Lisane e o Irineu, da congregação Cristo Redentor. Quem estiver vendo este nosso estudo posteriormente, que Deus abençoe, um forte abraço, obrigado por assistir e por estar conosco nesse nosso momento de estudo da Palavra de Deus. No mais, queridos irmãos, um forte abraço a cada um de vocês. Como eu comentei, eu peço perdão pelas falhas técnicas aí, mas a gente vai se adaptando no decorrer do tempo. Nós nos encontramos no nosso próximo culto, no domingo, será postado domingo, às 9 horas, culto e comemoração aos 56 anos da congregação Bom Pastor. E nós teremos mais um estudo, aí nós de fato entramos no livro de Jonas em si, no capítulo de número 1, na semana que vem, nesse mesmo horário, por este mesmo canal, desta mesma forma, se Deus assim nos permitir, e oramos para que logo nós possamos estar juntos novamente. Um aviso por parte da Paróquia Bom Pastor, chegaram os calendários, então quem quiser vir pode pegar comigo, pode pegar também com o Joni, será entregue para o pessoal da comunidade Cristo Redentor mais adiante, eu acho que ainda esse fim de semana, então vocês vão receber. Aí vão buscar com os líderes do pessoal da congregação Bom Pastor. Primeiro está comigo e está com o Joni Wolff. E da congregação Cristo Redentor nós vamos repassar aí para o Irineu. Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos irmãos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um forte abraço. Eu deixo com vocês o nosso último hino.